Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis no capítulo 21, a partir do versículo 5. Hoje nós damos início à nossa nova série de mensagens, Comando de Voz. Essa série ela tem a mesma temática que outras séries. Nós mantemos algumas temáticas todos os anos e abordamos temas principais para que ano após ano a gente se aprofunde ainda mais. Em 2020 nós fizemos o Poder do Som. Para mim o Poder do Som foi uma série divisora de águas para a nossa igreja, no que tange louvor, adoração, pentecostalismo. Foi um negócio que avivou a nossa igreja, colocou o louvor e a adoração da nossa igreja de um nível para um próximo nível. Aí em 2021 nós tivemos o Santo Espírito, que foi uma série de avivamento também. Aí Deus pegou a gente daquele nível que já estava aqui e voltou para um nível ainda maior. Então este ano, a temática que foi acompanhada pelo Poder do Som e pelo Santo Espírito, nós estamos colocando na série de mensagens Comando de Voz. Só que ela tem a tendência da gente se aprofundar um pouco mais. Porque é bom a gente adorar a Deus, é bom a gente levantar a mão, é bom a gente dar glória a Deus, aleluia. Só que para mim o próximo nível de louvor é o que eu vou pregar hoje aqui, é o que eu vejo na vida de Abraão e de outros homens e mulheres da Bíblia. Porque Deus pede para eles um sacrifício, e um sacrifício de algo que eles amam. Então não é só glória a Deus, aleluia, é obediência ao comando de voz de Deus. Então o louvor é uma coisa, mas mais profundo ainda, é um sacrifício de louvor. E é sobre isso que eu quero falar hoje aqui. Não vamos só tratar sobre louvor, mas sobre o sacrifício de louvor, à luz da história de Abraão, de Isaac, de Sara, de Agar e de Ismael. Só lembrando, você que está aqui essa noite, como o conteúdo dessa primeira mensagem foi tão extenso, eu vou cortar ela e vou pregá-la em duas partes. Parte 1, hoje, parte 2, terça-feira. Então se você vem aqui hoje, a continuação vai ser na terça-feira. Hoje eu vou falar um pouco sobre o sacrifício de Ismael, depois eu vou falar sobre o sacrifício de Isaac, e elas estão entrelaçadas. Então para você receber o comando que Deus tem para a sua vida, venha hoje, dê glória a Deus, aleluia. Mas terça-feira, 19h30, nós temos um encontro marcado aqui também, tá bom? Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 5. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Eu já poderia dar um glória a Deus por isso, um homem de 100 anos tendo filho. Glória a Deus pela virilidade de Abraão. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete, uma grande festa. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual também dera luz a um filho de Abraão, caçoava, quando viu que o filho de Agar caçoava de Isaac, ela correu para Abraão e disse: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso, pesaroso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, aí vem uma voz de Deus: não te pareça isso por mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser. O que Deus está falando é: dá ouvido para tua mulher que ela está certa. Quanto já? Eu vi umas mulheres falando assim: é isso, fala a Deus. Atenta a Sara em tudo o que ela te disser. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça mal, aqui ó, atenda a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão, um odre de água, pôs nas costas de Agar, deu-lhe um menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Olha só, Deus havia prometido para Abraão: Abraão, eu vou te fazer uma grande nação. Só que para você iniciar o processo da promessa que Deus tem para a tua vida, como Abraão tinha para a vida dele, você tem que deixar para trás coisas. Você tem que abrir mão de vínculos. Por isso que Deus fala: para iniciar a minha promessa na tua vida, tu não vai receber nada, tu vai perder coisas.
larga a tua casa, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Então, para iniciar a caminhada de promessa de Deus para a vida dele, ele começa com perdas. Mas ninguém que obedece a Deus perde no início, que no final não é recompensado, abençoado e prospera. Então, a promessa, a fala da promessa de Deus para Abraão já é maravilhosa, magnífica. E a gente tem a tendência de entender que é tão lindo que ele fala: Abraão, eu vou te fazer uma grande nação. É maravilhoso essa parte da promessa. Mas a promessa não para por aí, porque a promessa não era só para impactar a vida de Abraão, era para impactar a vida de todas as pessoas que se relacionavam com ele. Olha o que Deus fala para esse homem: ei, quem te abençoar, eu vou abençoar, e quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Ou seja, Abraão, tu vai ser um espelho. Tudo aquilo que as pessoas fizerem contra você vai refletir em você e vai voltar para elas. Então, se elas te abençoarem, vai bater em você e elas serão abençoadas. Se falarem mal de você, vai bater nelas e vai voltar para elas. Porque quem tem promessa, Deus faz assim: Deus protege a pessoa e tudo aquilo que os seus inimigos intentam contra você, volta para eles. Mas se alguém te abençoa, a mão de Deus vai lá e abençoa esta pessoa também. Quem tem a promessa de Deus na sua vida, também tem a promessa da proteção de Deus. Por isso fala para a pessoa do teu lado: meu filho, me abençoa, investe em mim, porque você vai ser abençoado e Deus vai investir na sua vida, porque eu tenho promessa. Quantos têm promessa? Dê um glória a Deus aí. Investe em mim, manda um pix. Você será pai de nações. Mas para enfrentar, para iniciar a promessa, sai de algo. Você leu na Bíblia? Ele tinha quantos anos? 100. Ele não podia ter filhos. Por isso que eu acho fantástico as promessas de Deus, porque as grandes promessas de Deus, elas sempre vão contradizer a sua realidade. E o trabalho que o diabo tem é poder abrir o teu olho para que a tua realidade fale o contrário do que Deus falou. É por isso que eu sempre falo: o contrário da fé não é a incredulidade, o contrário da fé é a visão. Porque Deus fala algo aqui, mas o que você está vendo não condiz com aquilo que você ouviu. E Deus, quando começa, Ele não pega um casal de jovens, Ele pega um homem ancião, um homem que tem 100 anos, porque Deus gosta de começar grandes coisas nas causas impossíveis, mandando a voz dEle. Por isso que você tem que entender o poder do comando de voz, o poder da profecia, o poder daquilo que sai da boca de Deus, o poder do seu louvor, o poder da sua adoração. Quando você louva, quando você adora, quando você profetiza, você traz à existência as coisas que não existem. Você faz se materializar aquilo que é impossível. 100 anos de idade Ele fala: eu vou fazer uma grande nação através de você, Abraão. Aí olha a promessa. Ele entrega a promessa, mas junto com a promessa tem uma mudança de identidade. Você não vai mais se chamar Abrão, você vai se chamar Abraão. Sabe o que significa Abraão? Pai de nações. Olha como Deus é maravilhoso. Deus muda a identidade e o nome dele, porque todos aqueles que vão se referir a Abraão vão ter que profetizar primeiro. Você pode até odiar, você pode até não gostar de Abraão, mas quando você for se referir a ele, você vai ter que profetizar. Eu odeio esse pai de nações. Aí toda vez que os seus 300 servos tinham que chamar ele para pagamento, para pegar uma permissão para falar alguma coisa, ele falava: pai de nações, vem aqui para ajudar a gente. Pai de nações, estão te chamando lá na tua fazenda. Pai de nações, um homem com 100 anos que não podia conceber um filho, recebendo profecia atrás de profecia, pessoas falando: tu é pai de nação, tu é o pai de nação, tu é pai de nação. É por isso que quando você vem para essa igreja, a minha esposa também tem muito essa mania: eu vim profetizar essa noite, porque a profecia, aquilo que sai da nossa boca, tem o poder de mudar a sua realidade. Tinha um amigo, eu falei que eu vi um humorista, na verdade, na internet, ele falando assim: quando eu tiver um filho, eu vou botar o nome do meu filho de Todo-Poderoso, porque os amiguinhos ele não vai sofrer de bullying. Porque, por exemplo, se ele for dentucinho, eu vou falar: ei, tu é dentuço, Todo-Poderoso. Por mais que você queira botar a pessoa e humilhar a pessoa, você está profetizando na vida da pessoa. Todo mundo que se refere a ele, se refere como pai de nações. Agora Deus brinca. Porque o chamado vem com 100 anos. Mas a materialização, a execução do chamado, só aconteceu aproximadamente 28 anos depois. Porque Deus achava que ele era ainda muito moço. Não, está novo demais para ter filho. É 100 anos, vai ser lá para os 128. A grande razão porque muitas pessoas
não vivem as promessas de Deus, é porque elas não entendem e não têm paciência para esperar o tempo de Deus. Uma das coisas que a gente tem que mais entender é, se a promessa vem de Deus, ela não vai acontecer no tempo humano. Se a promessa vem de Deus, ela vai acontecer no tempo de Deus. É por isso que eu preguei daquela outra vez, há um tempo determinado para todas as coisas. O nosso papel como humano não é criar um tempo, é reconhecer em qual tempo Deus nos colocou. O problema é que a gente quer criar o tempo. Então Deus dá a promessa, mas eu quero pegar a promessa e aplicar no meu tempo. Mas se a promessa é de Deus, é no tempo de Deus. Se a promessa é de homem, é no tempo de homem. Se você tem uma promessa de Deus, espere firme, tenha paciência, porque no tempo de Deus ela vai acontecer. Nunca houve uma promessa que Deus deixou de cumprir. Que é isso, pastor? Nunca. Só houveram pessoas impacientes que não souberam esperar o tempo de Deus. Pessoas impacientes nunca recebem. Mas se hoje Deus te dá sabedoria e você dominar a arte da paciência, você terá tudo que Deus tem reservado para a sua vida. Tem que entender o processo de espera. Porque Sara não entendeu. Veio uma promessa, tu vai ser pai de nação, tu vai gerar um filho. Aí Sara não entendeu o tempo de Deus e ela tem uma ideia maravilhosa, só que não. Ela pensa assim, eu vou ajudar Deus, porque a promessa veio, passou quase 28 anos, nada aconteceu. Se lá atrás não dava, aqui na frente que não vai dar mesmo. A Bíblia fala que ela olhou para o seu corpo, olhou para si, olhou para Abraão e ela ria, porque ela não via condições humanas, e talvez na cabeça dela nem sobrenaturais para que a promessa se materializasse. Então, olha o que ela fez, ela lembrou que ela tinha uma serva moça, que estava fértil, que era nova, que podia ter filhos. Tenta entender a gravidade disso aqui. Ela chega com o esposo e ela apresenta uma serva e fala, deita com essa serva, para que você tenha filho, para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Isso é grave. Deixa eu tentar aplicar para os tempos de hoje. É como se a Nayane chegasse comigo e falasse, amor, eu estou muito cansadinha, mas eu tenho uma amiga. Queima, Jeová. Você está rindo, né? Ué, mas queima ela, né, amor? Você está entendendo isso? Sara errou por falta de paciência. O desdobramento do erro da falta de paciência é algo incalculável, porque ela achava que poderia colocar o seu esposo com uma serva para que eles tivessem intimidade com Agar sem criar vínculos com ela. Por causa da impaciência dela, ela apressou o tempo de Deus e ela fez o esposo criar um vínculo com uma serva, com uma mulher que nunca participou, que nunca era projeto de Deus na vida deles. Aprenda a esperar para não queimar etapas. Aprenda a esperar para não levantar problemas desnecessários para o chamado que Deus tem para a sua vida. E eu sei que isso é difícil falar nos tempos de hoje, numa sociedade que a gente nunca foi tão acelerado. O que prova isso para mim? O WhatsApp. Antes era só mandar mensagem. Hoje ele manda, aí depois mandou mensagem e notificava que a pessoa recebeu. Aí depois mandava mensagem e notificava que a pessoa recebia e o horário que ela lia. E se ela demorasse 30 segundos para responder, você mandava uma outra. Eu vi que você leu, por que você não responde? Porque a gente está acelerado. Aí depois disso, se já não é suficiente, essa rapidez de querer saber o que o outro viu ou ouviu, eles colocaram 1,5x, o 2x e o 3x. A minha esposa, quando eu mando mensagem para ela, ela só escuta no 5x. Porque não tem paciência, a gente não tem nem paciência para ouvir as coisas mais. Eu imagino um dia se Deus mandasse um zap para a gente ia botar nos 2x. A promessa de Deus está muito longa para a minha vida. Qual é o problema de esperar um pouco? A promessa de Deus pode até demorar para você, mas quando ela chegar na sua vida, ela vai te abençoar. A gente é acelerado. Outro dia eu estava no McDonald's é rápido. Burger King atrasa um pouco, a minha esposa trabalhou já lá, é demorar demais. Mas o McDonald's não. Me patrocina McDonald's. Quem me abençoar será abençoado. McDonald's, pega essa. 3 minutos demorou o lanche, nem demorou. O que é 3 minutos? O cara já reclamou, está demorando. Tá fria a batata frita, está demorando refrigerante. Eu falei, gente do céu. Está entendendo? A gente não aguenta 3 minutos esperar uma comida, aí está frio. Você lembra como é que você fazia comida antes do micro-ondas? Porque no micro-ondas tu bota no prato tudo bonitinho, 30 segundos, 45 segundos, sai quente, bonito do jeito que você colocou antes. Bota fogo na lenha, pega uma panela, esquenta a panela, bota o arroz, bota o feijão, bota a farofa, bota a linguiça, bota o purê.
e você faz o famoso mexidão. Quem comeu já mexidão aqui? Mas hoje, essa geração de hoje não sabe o que é isso não. É geração micro-ondas, é geração drive-thru. Você vai em 30 segundos, você pede, você já pega o seu lanche. Daqui a pouco eles vão reclamar que está muito demorado. Eles vão pedir, não, demora muito mastigar. O McDonald's vai inventar um sanduíche já mastigado. Alguém mastigou para você, você só faz beber ele. Aí eu vou falar, mas pastor, beber demora muito, vamos fazer na veia. Vê para mim uma Mac Ampola de Magnífico Bacon e coloca na veia rápido, querido, que eu vou pregar 2 vezes, no culto das 4 horas e no culto das 18. Vai. A nossa sociedade está assim. E o que Deus está ensinando um pouco aqui é, para um pouquinho. Eu estou pregando isso aqui para alguém. Tem paciência um pouquinho para você viver as promessas de Deus e não queimar as etapas. Escreve isso aí e posta aí no Twitter. A falta de paciência te faz gerar algo que hoje pode ser prazeroso, mas amanhã vai se opor ao seu destino e à sua promessa. Eu vou repetir, a falta de paciência faz você gerar algo rápido hoje, que pode até parecer prazeroso, pode até parecer resolver o seu problema, mas lá na frente ele vai se levantar e vai se opor ao seu propósito e ao seu destino, porque cada um de nós temos um destino, cada um de nós temos uma promessa, cada um de nós tem um chamado de Deus para a nossa vida, só que uns sabem esperar e vivem todo o potencial desse chamado e da promessa, já outros não, querem tomar atalhos, querem acelerar o tempo de Deus. Foi o que Sara fez, ela propôs, deita com a mulher, vamos ajudar a Deus. Deus está demorando muito para fazer aquilo que Ele prometeu. E olha o problema que ela arranjou com isso, porque agora existem 2 mulheres vivendo debaixo da mesma casa, só que uma está com barriga, a outra não. E aí o pai, que tem amor, vai ver a barriga de Agar e toca e fala, olha, o bebê está chutando. Olha como é que está crescendo. Aí ele bota o ouvido na barriga e Sara está vendo tudo aquilo. Ele está vendo o seu esposo se conectando com outra mulher no nível que ela nunca teve com ele. Aleluias. Porque ela cai no erro de achar que ele poderia ter aquele tipo de intimidade sem criar vínculos. Então estão vivendo numa casa onde tem um laço, um conflito muito complicado. Um laço, uma conexão que foi estabelecida em um tempo de crise, porque eles não tiveram paciência. Você entende que vínculos são criados geralmente quando nós passamos por carências e crises, buscando refúgio, buscando muleta para nos sustentar. O problema é que o tempo de crise passa, mas a conexão e o vínculo continuam. Porque a gente achava que aquele vínculo ia resolver o problema agora, mas lá na frente ele se levanta e se opõe contra a nossa promessa. Ismael nasce, mas só depois de Ismael nascer que Sara recebe de fato o cumprimento da sua promessa. Fica grávida e ela gera Isaac. Agora é que o negócio começa. Por quê? Mas a promessa não aconteceu? Aconteceu. Só que eles foram apressados e cometeram um erro de antecipar coisas e o tempo de Deus. E lá na frente deu problema. Porque agora, tanto Sara quanto Abraão precisam tomar uma decisão muito difícil, por causa da impaciência. O resultado dessa decisão errada não estava fora, estava dentro da mesma casa. Porque dentro da mesma casa existia o filho da promessa e o filho do erro. Porque convivendo no mesmo local, estava aquilo que foi gerado no pecado e aquilo que foi gerado no espírito. Convivendo no mesmo local, está ficando bom ou não está? Está gostoso ou não está esse alimento? Eu estou pregando isso aqui para pessoas. Você imagina esse ambiente de tensão? Você imagina essa casa onde você tenha o cumprimento da promessa. Deus falou e Deus fez. Só que o meu erro, a minha impaciência, fez acelerar e iniciar um processo de vínculo, um processo de ligação que não estava nos planos de Deus. E agora eu estou sofrendo problemas extraordinários. E o estopim disso acontece quando o bebê desmama. E Abraão faz um grande banquete, uma grande festa. E durante a arrumação dessa festa, a Bíblia fala que Sara olha pela janela e vê Ismael caçoando, humilhando, bullying, fazendo graça, rindo da cara de Isaac. O que você faz quando o seu erro aponta na cara da sua promessa? Como é que a gente lidar com esses vínculos? Eu não estou pregando para pessoas, a promessa de Deus vai... Não, eu estou falando para pessoas que a promessa de Deus já aconteceu, mas você não consegue ver deslanchar. Quantas pessoas no meu conselho, pastor, eu já tenho uma promessa, já aconteceu, mas parece que quando eu vislumbrei lá atrás, parecia que isso é algo muito grande, muito melhor, parece que eu ia romper, e a promessa aconteceu e eu não ando, sabe por quê? Porque o seu erro ainda está dentro da casa, e ele está apontando na cara da sua promessa, falando, você não tem lugar aqui, porque eu sou o erro e eu cheguei primeiro.
Ele está querendo te desmoralizar, mesmo tendo o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. E olha o dilema que Abraão tem, porque ele está em conflito. O seu destino, a sua promessa e o seu erro estão na mesma casa, debaixo do mesmo teto. Só que Sara vai atrás dele e fala: Abraão, chega, bota o menino e a serva para fora. Se fosse a Nayane, ia falar: olha a palhaçada, Abraão. Porque ela está vendo a sua promessa sendo humilhada pelo seu erro. Bota o menino e a serva para fora. E deixa eu pregar isso para vocês: a sua promessa e o seu erro não podem conviver juntos, porque indubitavelmente o seu erro e a sua falha sempre vai apontar o dedo na cara da sua promessa, e mesmo tendo a concretização da parte de Deus, você não vai ver o romper de Deus na sua vida, porque geralmente o erro chega antes, por falta de paciência da nossa parte. Quantos estão entendendo essa palavra? O Espírito Santo está trabalhando no coração. Só que agora, amor, eu disse que Sara era que nem você. Ele chegou para Abraão e falou: olha a palhaçada, bota o menino para fora, enquanto você estava ausente com a criança. Só que agora o erro está apontando: sai. E tem muita gente hoje que está vivendo essa contradição aqui. Muita gente que está vendo Deus fazendo coisas grandes, mas eu ainda estou vinculado, ainda estou ligado a coisas erradas passadas. E você não vai conseguir conviver com dois. E hoje Deus me trouxe aqui para falar para você o que Sara falou para Abraão: está na hora de pegar essa falha, esse erro, e botar para fora de casa. Coloca para fora, tira de dentro desse teto, porque se você não colocar o erro para fora de casa, você não vai ter tempo de desfrutar da promessa de Deus que está te esperando lá na sua casa. Você está gastando muito tempo quebrando a cabeça, tentando resolver os conflitos da vida passada e daquilo que Deus fez na sua vida, do seu velho homem e do seu novo homem. O que Deus quer ministrar no nosso coração, e o comando de voz dele nessa noite é: coloque para fora aquilo que foi gerado no erro e no pecado, para que a minha promessa seja desfrutada e cresça na sua vida. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Aleluia. Deus quer a nossa disponibilidade para a gente viver plenamente isso. Sara chega e fala assim: sai. Agora, é fácil Sara falar isso para Abraão, porque o filho é de Abraão, não é de Sara. Ele pega o menino, tem a cara dele, tem o olho dele, tem a expressão facial dele. Você está entendendo? Ele errou, mas ele está vinculado ao erro, e ele ama o erro, porque é o filho dele. Então a coisa mais difícil da gente para consertar e para obedecer à voz de Deus, é quando Deus fala assim: ó, sai! E Ele vai requerer da gente um sacrifício. Só que sacrifício não é botar para fora o que você odeia, é botar para fora o que você gosta. Porque falou: e ficou pesaroso no coração de Abraão colocar, porque o menino Ismael também é o filho de Abraão. Como é que eu coloco aquilo que eu gerei? Você imagina essa contradição? Eu colocar para fora algo que eu gerei e que eu amo. É fácil para ela dizer, porque ela não tem um vínculo, ela não tem a ligação, ela não é chegada, ela não está atrelada àquele menino. Geralmente é assim. A gente descobre que pessoas estão atreladas às coisas e outras coisas que não são edificação para a sua vida, quando a gente toca e aquilo deixa a pessoa brava. Porque essa conversa, ela falou: bota para fora. A palavra de Deus fala que Abraão sai com raiva. Toda vez que a gente toca em algum assunto que te incomoda dessa maneira, é porque existe algum vínculo que precisa ser quebrado. Aleluias. Não, que isso, pastor, não precisa não. Eu bebo socialmente, eu não sou viciado não. Então para. Não, pastor, pornografia. Então para. Não, pastor, eu não sou viciado no trabalho. Então chega em casa na hora. Não, pastor, aquilo é amigo de trabalho, é amiga de trabalho. Nós não temos nada mais, somos meros amigos. Então se distancia dessa pessoa, coloca para fora, tira da sua casa algo que pode gerar um erro inestimável na sua vida. Cuidado, Deus tem promessa para a tua casa, para a tua vida, para o teu casamento, para a tua esposa. Só que às vezes a sua impaciência vai gerar um fruto que depois vai entrar em conflito com a sua promessa. Aleluias. Abraão está ligado ao seu erro, e Sara está falando: coloca o erro para fora de casa. Aí ele sai com raiva, e perceba na intervenção de Deus. Aí Deus entra na parada, aí Deus entra no negócio. E a nossa tendência de entender, de pensar é: se Deus entrou, Deus cuida.
É por isso que quando a gente vem no culto, a gente vem para o altar. Porque a nossa oração, o nosso desejo é: eu vou para o altar, existem coisas na minha vida que eu quero que Deus arranque. Tem coisas na minha vida que eu quero que Deus tire. Deus, tira essa pessoa da minha vida, tira essa dor da minha vida, tira esse vício da minha vida. E a gente peça para que Deus venha intervir e unilateralmente puxe e arranque aquilo. E Deus faz isso, Ele tem poder para isso. Só que não foi o caso aqui. Porque quando ele sai, e Deus aparece para ele e fala assim: ó, ei, Sara está certa. Então Deus não tirou a falha e o erro de dentro da casa. Ele falou: é você que vai ter que fazer isso. Aleluias. O Espírito Santo ministra. Existem erros que não adianta você vir aqui no altar, não adianta fazer jejum, não adianta fazer campanha. Deus está falando: levanta, porque hoje eu estou te dando uma porção de coragem, hoje eu estou te dando uma porção de sabedoria, hoje eu estou te dando intrepidez para você sair desse culto e arrancar e colocar para fora da sua vida, para fora da sua casa, as falhas e os erros que não deixam a sua promessa crescer, que entram em conflito com o meu futuro e o meu destino para a sua vida. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Para de criar, para de alimentar o erro que existe, que você gerou e criou. A sua promessa não aguenta mais ser humilhada pelo seu erro. Deus colocou isso no meu coração. Tem pessoas aqui que têm promessas maravilhosas, só que você não consegue se desvincular do seu erro, porque você gerou, porque você ama, porque você tem vínculos, porque você num tempo de carência foi naquela pessoa e ela te preencheu, mas não era ela que Deus tinha para a sua vida, só que você não entendeu o tempo de Deus, e agora o seu erro fica falando: não, eu cheguei primeiro. Não é você que é crente? Não é tu que é dizimista, está vivendo assim? Não é tu que ia prosperar e ia viver assim? Quantos já viram e falaram: ah, na minha cabeça, pastor, vem uma voz e fala contra aquilo que eu estou fazendo. Deus está mandando e te dando sabedoria hoje. O poder dele, o Espírito dele está entrando, e vem um comando de voz do céu falando: eu te dou força hoje para levantar e colocar para fora, e arrancar, e enxotar aquilo que está dentro. Aleluias. Quando eu li isso, ele me deu uma interpretação bem mais profunda daquele texto que diz assim: lança sobre mim todas as tuas ansiedades. A Bíblia fala: joga sobre Deus, coloca diante do altar todas as suas ansiedades. E tem uma razão muito profunda por trás disso, porque quando você passa por uma crise, Deus quer que você se ligue a Ele, Deus quer que você se atrele a Ele, Deus quer que você se vincule a Ele. Só que Sara e Abraão, quando estavam vivendo o tempo de dor, ao invés de se ligarem e vincularem com Deus, se ligaram a uma mulher. E quando passa o tempo de crise, essa mulher não consegue sustentar a sua promessa, mas Deus sempre consegue. O grande problema que nós temos é que em um momento de dor, nós buscamos em pessoas o resultado para preencher e resolver o nosso problema. Mas Deus está falando hoje: está sozinho, está doído, está chorando, vem para mim, lança as tuas ansiedades em mim, se vincule a mim. A coisa mais maravilhosa que Deus espera é que no momento de dor, você crie uma aliança com Ele. Não precisa criar aliança com outras mulheres, com outros homens, com prostituição, com jogo, com comida. Eu não sei qual é a sua válvula de escape. Deus está falando hoje, essa noite: ei, lança sobre mim todas as suas ansiedades. No momento de dor eu estou contigo. Chega perto de mim, porque as minhas promessas para a sua vida vão acontecer. Aleluia. Traz para Ele a tua dor, leva para Ele a tua crise, leva para Ele o teu peso, leva para Ele o teu fardo, leva para Ele a tua ansiedade. Se envolva com Deus. Agora, não tem como você correr em direção de Deus e da promessa, e ao mesmo tempo correr em direção do erro que você está vinculado, porque um está em um lado, outro está em outro. E geralmente as pessoas que querem conviver com os dois dentro de casa ficam paradas. Ela não vai nem regride e nem progride. Deus está mandando e está me usando hoje para falar assim: coloca para fora os vínculos errados, coloca para fora os erros do passado, pega, arranca, bota, tranca, porque a tua promessa está te esperando na sua casa. Enquanto você tem os dois,
Entenda isso, o seu erro e aquilo que você gerou na crise do pecado, sempre vai apontar na cara, sempre vai se sobrepor, sempre vai ter uma voz maior do que a sua promessa. Por isso que Deus fala, eu não vou arrancar, mas hoje Deus está capacitando homens e mulheres para se levantarem, vitaminados, fortes, saírem desse local e falar, eu vou falar com aquela pessoa, eu vou cortar aquele vício, eu vou acabar com aquele comportamento, eu vou sair daquele grupo de WhatsApp. Eu não sei o que o Espírito Santo agora está ministrando no coração de vocês, mas a palavra de Deus para vocês é: expulsa, coloca para fora em nome de Jesus. Dê um glória a Deus. O louvor pode subir aqui? Num culto como esse, é natural, é normal, porque a gente vem para o culto para buscar a bênção, para buscar o milagre, para buscar o romper, para buscar o próximo nível, para buscar aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Mas será que uma vez na sua vida, Deus te chama para um culto, não para te dar algo, mas para fazer você desistir de algo? Quantas vezes a gente não vem na igreja para receber de Deus? Aí Deus está falando, hoje vocês não vão receber nada não, mas eu vou dar para vocês poder e autoridade, para vocês abrirem mão de coisas. Porque às vezes você já recebeu. Abraão e Sara já tinham recebido o que Deus tinha para eles, e mesmo assim eles não tinham avançado. Por que eles começaram a avançar? Porque eles colocaram para fora, porque eles desistiram, porque eles largaram coisas que existiam na vida deles. E hoje é esse tipo de culto. O culto de hoje é o culto que Deus está falando, você não veio aqui para receber de mim, você veio aqui para que eu te desse sabedoria, para você abrir mão de algo e colocar para fora da sua vida alguma coisa. Sabe o que eu aprendo com isso? É o que Deus não pediu de Abraão um louvor apenas. Deus pediu de Abraão um sacrifício de louvor. Louvor é quando eu abro a minha boca e me direciono a Deus. Sacrifício de louvor é quando Deus direciona a boca dele para mim e eu obedeço a ordem e a voz de comando dele. É outro nível. É bom adorar a Deus, eu não estou falando que não é para adorar. Adore a Deus, louve a Deus, glorifique a Deus. Mas quando Deus abrir a boca dele e falar alguma coisa para você, não é para dar glória a Deus não, é para obedecer. É para largar a mão, é para abrir mão. O que Deus está pedindo dele é isso. Abraão, sacrifício de louvor é abrir mão de algo que você ama. E não é necessariamente às vezes um pecado. Você lembra que eu preguei aqui? Pode tocar o fundo, por favor. Eu falei sobre os tipos de solo, e tinha um solo espinhoso que vem, mas os amores do mundo sufocam a semente. Eu estou de novo batendo nisso. O que são os amores do mundo? O que é aqueles espinhos? É que você ama muita coisa, você tem muitos amores, e sobra pouco tempo e pouco amor para Deus. Aí Deus está falando, larga a mão desse amor. Quantas vezes eu vi gente que tinha ministério maravilhoso, pregava, chamado, usado por Deus, mas a ânsia de ficar rico destruiu o chamado, porque ele amava dinheiro e Deus ao mesmo tempo. Eu não estou falando que é errado empreender, mas Deus tem uma promessa para a sua vida. Qual é a promessa? Você quer a promessa que você sonhou, o seu desejo, ou a promessa de Deus para a sua vida? Aí Deus está falando, larga a mão disso, porque eu tenho uma promessa para você, eu tenho um ministério para você, eu tenho um chamado para você. E os outros amores, e aquilo que você gerou num tempo de crise, e aquilo que você gerou numa pandemia, e aquilo que você gerou diante de um vínculo, de um relacionamento, está apontando para a cara da tua promessa e do teu chamado, e está fazendo boca. Mas Deus está te dando autoridade. Eu não estou aqui para envergonhar. O que Deus está falando é, eu estou te dando poder. Quando aconteceu aquilo com Abraão, Deus não falou, agora é o teu fim. Pelo contrário, ele falou, Abraão, vai lá, tira, porque eu creio que você tem poder e autoridade para fazer isso. Você entende? Deus está do seu lado, Deus vai andando com você, Deus está na sua retaguarda. Então hoje eu vim pregar o contrário do que a gente está acostumado. Nós estamos acostumados a falar assim, vem, aceite a Jesus, que você vai ganhar muitas coisas quando você recebe Jesus. Mas o que eu vim pregar é o que você vai perder ao ter Ele. Porque quem ganha Jesus precisa perder coisas. Não é só de ganho, é de perda. O que você precisa perder para viver a promessa de Deus na sua vida?
O que que você precisa? Deus está falando com algum. O que você precisa abrir mão hoje para que Deus entre na sua casa? Você pode ficar de pé, glorificando a Deus. Uma constante na vida de Abraão, pai da promessa. Então entenda, se ele é o pai do que nós chamamos promessa, e ele caiu nessas falhas, é normal que nós tenhamos gerado erros também, que venham contradizer e querer destruir a nossa promessa. É natural, porque toda vez que Deus chama alguém, seja Abraão, seja Josué, seja Gideão, seja Esther, ele sempre fala: sai da tua casa, larga a mão de algo que é valioso para você, porque às vezes os vínculos passados estão te amargurando, estão te segurando, e os vínculos não são bons para vocês. Ele fala assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais. Ué, mas já tinha falado sai da tua terra, por que tem que falar casa do pai? Porque ele estava falando um pouco sobre a família, mas a crença. O pai de Abraão era idólatra, ele também, adorador de deuses, adorava a lua. Deus está falando: quebra as maldições hereditárias da tua vida, porque eu posso fazer isso através da sua vida. Através de você, eu vou escrever uma nova história. Você não precisa errar e cair no mesmo erro dos seus pais, porque às vezes até o vínculo familiar nos atrapalha. Eu já conversei com pessoas, ele fala: pastor, eu vou lá, e eu falo: e aí, o que teu pai e tua mãe falam? Ele fala assim: tu é um câmara, tu sempre será um câmara, e tu não consegue fazer nada mais do que um câmara. Como se fosse ele falando. Quebre isso em nome de Jesus. Coloque para fora vínculos que estão impossibilitando, estão se colocando na frente da sua promessa. Tem muita gente que tem muita coisa dentro de casa, e isso está te impedindo de chegar e conviver e desfrutar daquilo que Deus já deu na sua vida. Eu não estou orando para Deus derramar e Deus fazer um milagre, Ele já fez, só que você não vive plenamente enquanto você não abre mão de vínculos, de ligações que foram criadas em tempo de carência, de crise. Coloca diante de Deus toda a tua ansiedade. Para avançar para a sua promessa, você tem que botar para fora coisas que não condizem com ela. Então você ouviu muito: promessa vai adicionar coisas na minha vida. Lendo essa história, promessas têm que arrancar coisas da sua vida. O chamado já está aí, o milagre já está na tua casa, a prosperidade já está lá. O problema é que está convivendo junto com o erro, e você não vai conseguir ver. Não, Deus tem... A promessa já chegou, é você que não percebeu. Você tem muitos amores, está na hora de largar alguns, está na hora de botar para fora e se render diante de Deus. Pastor, a minha vida inteira está errada. Pronto, larga ela diante do altar e entrega a tua vida para Jesus. Porque não tem como a gente viver a promessa sem abrir mão de algo. Quer ver uma coisa? Deus queria você com Ele. Deus queria que tu adorasse Ele aqui hoje. Qual foi o preço? Ele teve que botar para fora da casa dele a coisa mais preciosa que ele tinha. Para ter comunhão com você, Deus teve que abrir a porta do céu e falar: meu filho, meu único filho, sai. Ele entregou para morrer conscientemente o seu único filho, para que a promessa de Deus nas nossas vidas pudesse se cumprir. Promessas não são feitas de coisas que você recebe, promessas são feitas de coisas que você entrega, que você abre mão e que você larga.